Muito bem, pessoal. Agora a gente vai fazer uma revisão da disciplina de microeconomia. Eu vou tentar trazer para vocês aqui alguns conceitos que são importantes, tá certo? Para que vocês possam fazer uma prova satisfatória, ok? E que entendam bem o conteúdo, que é muito importante e é muito interessante, ok? Eu coloquei aqui, olha, logo no início, esse gráfico aqui com essas curvas, porque essa imagem representa muito o que é a microeconomia. É o embate entre forças econômicas, tipo aqui, olha, embate entre aspas, de preço e quantidade, as curvas que representam demanda, tipo essa daqui, ó, a curva que representa a oferta, tá certo? Então, no mercado nós temos as pessoas que produzem para vender, temos as pessoas que trabalham para receber salário e consumirem, e tudo isso tem a ver com a microeconomia. Muito bem, conceituando aqui, para a gente iniciar nossa revisão, a economia e os economistas estudam a questão da escassez. O que é escassez? É falta ou insuficiência de materiais, de condições, de recursos para um determinado público, tá certo? Ou seja, para os consumidores, para as empresas, para toda a sociedade, tá certo? Então a economia estuda a melhor forma de tomar as decisões na hora de alocar os recursos para a produção, para indicar o consumo. Muito bem, por que isso? Porque as necessidades humanas são ilimitadas. Está aqui, olha, o desenho representando aqui essa pessoa com o consumo. E vocês sabem que isso acontece. Vamos supor alguns exemplos aqui. Na nossa cidade, nós queremos que toda a cidade seja saneada, né? Ou que a rua seja calçada, ou que a rua seja asfaltada. Muito bem. Quando nós conseguimos esse, essa melhoria para a nossa rua, o que é que nós queremos agora? Que ela seja bem iluminada. Muito bem. Depois que conseguimos que haja segurança, que haja emprego, que haja educação, desenvolvimento e por aí vai. Então as necessidades são ilimitadas. Quando nós conquistamos alguma coisa, nós sempre vamos querer outra, além daquilo que já conseguimos. E também serve para a questão pessoal. Quando você consegue um bom emprego e começa a consumir determinados produtos, você começa a pensar além. Olha, e se eu fosse fazer uma viagem mais para longe? Ah, não quero ir só para as praias aqui do Nordeste, não. Vamos embora, eu quero ir para Portugal, quero ir para Espanha, Estados Unidos, sei lá. Então, cada vez que você começa a ter uma série de bens de consumo, você posteriormente quer ter outros também. Isso representa o que os economistas estudam como necessidades ilimitadas. Só que nós vivemos em um mundo com recursos limitados, tá certo? Então, naquele primeiro exemplo, quando eu falei das melhorias que nós temos na nossa cidade, os recursos sendo ilimitados, não será possível contemplar todos os bairros, todas as ruas com todo tipo de melhoria, pelo menos não no curto prazo. Talvez num prazo aí esticado de alguns anos, décadas, tá certo? E se a cidade for crescendo, essas melhorias podem não acompanhar as necessidades das pessoas, porque os recursos financeiros são ilimitados, visto que as necessidades são ilimitadas. Muito bem. Na economia, trabalha-se com os fatores de produção. E quais são esses fatores de produção? O capital, que são as finanças, ou seja, o dinheiro, né? Máquinas, equipamentos, tudo isso a gente pode chamar de capital. O que é que existe mais? O trabalho, que é a força laboral do ser humano, do homem. Tá certo? Coloquei homem aqui como para lembrar ser humano, tá certo? Obviamente tem mulheres também aqui. E a terra, que representa os recursos naturais. Então, quando a gente pensa em economia, a gente pensa nesses fatores de produção aqui. É o capital, o trabalho e a terra, que esse último representa os recursos naturais. Muito bem, então aqui está explicado o que é que interage, né, nessa questão de economia, o que é economia.
Mas a economia ela tem uma divisão, ela se divide em macroeconomia e microeconomia. Deixa eu só falar rapidamente o que é essa macroeconomia, que na verdade o nosso tema é a micro, né? Mas é importante saber o que é a macro. A macroeconomia é o estudo dos agregados econômicos, ou seja, o conjunto da produção, o conjunto do consumo em uma sociedade. Então, olha, quando eu falo em macroeconomia, eu estou falando, por exemplo, no consumo privado. Tá aqui, ó, esse Czinho, isso aqui é uma função matemática, tá certo? Onde eu tenho esse Czinho aqui, que vai representar o quê? Os salários que as pessoas recebem e consomem, tá certo? O consumo das empresas também. Então, tudo aquilo que é consumo privado, a gente pode representar por esse Czinho aqui. O I é os investimentos privados. Então, imagina aí uma empresa que quer expandir o seu negócio, ela vai ter que comprar máquinas, ela vai ter que construir galpões, tá certo? Então, a gente chama isso de investimento, tá certo? Então, a economia tem a ver com o consumo privado, o investimento das empresas. Esse G aqui, olha, ele é o consumo do governo, tá certo? Então, o governo também ele é um agente importante na economia, ele gasta, ao gastar ele investe, e ele paga salários também, tá certo? Mais o que? Exportações menos importações. Quando nós consideramos esses agregados, quando nós consideramos essas partes dessa função aqui, a gente está falando do que? Do produto interno bruto, do PIB, que é o conjunto das riquezas dentro de um país, que é dado justamente por tudo isso que a gente viu aqui. Ok? Então, vocês entenderam, né? A macroeconomia é algo maior, fala do conjunto da economia como um todo. A microeconomia concentra-se no comportamento individual dos agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos? Tá aqui, ó. Você, eu, tá certo? Nós, indivíduos, nós somos os agentes econômicos. Enquanto sociedade, pessoas, somos agentes econômicos. E aqui, olha, as firmas, as empresas também são agentes econômicos, tá certo? E baseado nesses agentes econômicos, deixa eu apagar algumas coisinhas aqui, para ficar melhor para ver. Nós temos algumas teorias. A microeconomia nos traz a teoria do consumidor. Quais são as preferências do consumidor? Por que o consumidor age de tal forma? Por que ele prefere tal produto e não outro? Por que ele está disposto a pagar valor X por esse produto e não por aquele, tá certo? Então tudo isso envolve uma interação do consumidor que fez nascer na microeconomia a teoria do consumidor. Bem como existe a teoria da firma, tá certo? Então, por que as empresas escolhem produzir o que produzem, por que elas cobram aquele preço por aquele produto. E todos esses agentes, eles interagem onde? No mercado, tá certo? Então, é no mercado que as pessoas recebem seus salários, produzem, consomem, que as firmas tomam suas escolhas por produzir ou não, por aumentar ou diminuir preços e por aí vai. Toda essa interação acontece no mercado. E isso, pessoal, nos permite verificar isso aqui, olha, a curva da demanda e depois a gente vai ver a curva da oferta. Primeiro, o que é demanda? Demanda é a procura por bens e serviços pelos indivíduos. Então você precisa se alimentar, você precisa consumir uma série de serviços para poder sobreviver ao longo da sua vida, não é? Então você tem suas preferências e essas preferências são dadas numa curva de demanda. Essa curvinha azul aqui, olha, tá certo? E como é que ela é representada aqui nesse plano cartesiano, ou seja, nesse gráfico? Ela é uma curva com esse formato aqui, tá certo? Que a gente está vendo, olha. Então, no plano cartesiano, no gráfico, nós temos aqui uma curva o quê? Negativa, tá certo?
E o que é que significa essa curva aqui, pessoal? Essa curva de demanda. O que é que ela significa? Vamos a esse exemplo aqui, olha. Imagina só que você tem duas grandezas ou duas variáveis econômicas aqui. Uma eu chamo de preço e a outra eu chamo de quantidade, tá certo? O que é que acontece com essa relação preço-quantidade? Imagina que eu consuma chocolates. Então, o chocolate que eu consumo custa R$6, uma caixinha lá, tá certo? R$6. Bom, enfim, enquanto eu estiver pagando R$6, se eu ver a interação com essa curva aqui, olha, eu vou fazer essa reta até chegar aqui na curva, significa que eu vou consumir que quantidade? 10. Tá certo? Mas há uma relação que quando o preço sobe, pula aqui para 10, olha, o meu comportamento de consumo ele vai mudar, tá certo? Se o preço subiu para 10, opa, qual é o meu consumo agora? Bate aqui, ó, na curva da demanda. Quando eu desço, olha, significa que a quantidade que eu irei consumir agora diminuiu, tá certo? Se fosse o contrário, ao invés de subir, se o preço diminuísse, vamos supor aqui, saiu de 6 para R$4. Então, aquele produto que eu consumo pulou de R$6, desceu e veio aqui para R$4. Vamos ver o comportamento quando eu faço a reta em direção à curva. Suponham que isso seria uma reta, tá certo? É mais ou menos uma reta. Opa, bateu aqui na curva, pulou para cá. Vamos supor que agora meu consumo é de 12 produtos, tá certo? Então, a curva de demanda nos traz essa relação negativa. Qual é essa relação? Se o preço sobe, a quantidade diminui. Se o preço desce, a quantidade que eu estou disposto a consumir sobe. Ok? Isso no caso da curva da demanda. Muito bem. E agora na curva da oferta, nós temos uma relação e uma interação entre os agentes econômicos diferentes, tá certo? Aqui, olha, eu vou considerar novamente preço no eixo Y aqui, olha, deixa eu colocar o P de preço aqui, deixa eu colocar um cifrão aqui do outro lado para vocês lembrarem que trata-se de preço, de unidade monetária, dinheiro, tá certo? E aqui é a nossa quantidade, ok? A curva da oferta, que é a curva do produtor, ela é diferente. Ela é uma curva com inclinação positiva, enquanto a inclinação da curva de demanda é negativa, a da oferta ela é positiva. E como é que o ofertante pensa? Opa, me esqueci de explicar quem é o ofertante. O ofertante é nada mais, nada menos do que o empresário, a empresa, a firma, tá certo? Aquele que produz para entregar ao mercado, para colocar seu produto à venda. Então, ele pensa baseado, o comportamento dele é guiado por essa curva aqui, tá certo? E como é que ela funciona? Então, olha, vamos supor que, lembra do exemplo do chocolate na curva passada, na curva da demanda? Eu tinha lá um chocolate que custava R$6 para mim, né? Agora vamos imaginar aqui que o preço de venda, eita que 6, maravilhoso. Esses R$6 aqui é o preço que o produtor, aliás, que o mercado deixou, que o mercado permitiu o empresário cobrar, tá certo? Se ele cobra R$6, quanto de produto ele está disposto a oferecer no mercado? Então, olha, quando eu vou colocar minha reta aqui, olha, vamos supor que isso seria uma reta perfeita, tá certo? Opa, quando bate na curva, desce aqui, olha, no eixo X, significa que aqui eu estou disposto a produzir. Aqui agora, pessoal, é na ótica de quem produz, tá certo? A curva da oferta é na ótica de quem produz. Se o preço for 6,
eu estou disposto a produzir 10 para ofertar no mercado. Mas de repente há uma crise muito grande, a concorrência chega, bota os preços lá para baixo, eu tenho que colocar o meu preço lá para baixo também, ou está faltando matéria-prima, aliás, está sobrando produto no mercado, as pessoas não estão querendo comprar mais, então fica lá produto em cima de produto, tá certo? Imagina aquele CD daquele cantor, aquele cantor bem chato. Ele mandou produzir um monte, fica lá estocado, antigamente, né? Hoje em dia ninguém vai mais atrás de CD não, mas é só para a gente brincar aqui com um exemplo. Vamos lá. Se eu imaginar isso, o que é que acontece? O preço agora diminui. Então, se eu tenho um preço que agora vai para R$2, o produto, deixa o CD para lá, né? Vamos pensar em chocolate mesmo. O preço do chocolate agora está em R$2. Na curva passada, que é a de demanda, eu, enquanto demandante e consumidor, faria uma festa. Nossa, R$2, adoro, seria maravilhoso eu consumir um mundo de produto, né? Só que o produtor agora, ele vai querer produzir menos. Vamos ver aqui qual é o comportamento do produtor. Olha, misturei aí, produtor, tá certo? Nessa curva de oferta, vamos imaginar que é uma reta, tá certo? Então, olha, bateu aqui, pá, desceu no eixo X. Quando o preço é apenas R$2, o produtor só vai querer entregar 4. Ele vai produzir menos, tá certo? Porque não compensa ele produzir muito. Mas e se fosse o inverso? Se o preço agora pulasse para R$30. R$30. É ruim escrever com mouse, desculpem aí. O preço agora do produto pulou para R$30. Quanto o produtor está disposto a produzir? Opa, se está assim, então olha, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Bateu na curva, desceu. Opa, agora eu estou disposto a produzir. Vamos só, desconsiderem a proporção da curva aí, das distâncias e tudo mais. O que importa é só o exemplo. Se fosse esse valor aqui, teria que estar bem mais para lá ainda. Mas vamos considerar que aqui agora o produtor está disposto a ofertar 50. Por quê? Porque agora o preço para ele está vantajoso, então ele vai querer investir mais para poder vender mais e lucrar mais com isso. Tá certo? Então a curva da oferta é a ótica do produtor. Então quando o preço sobe, o produtor quer produzir o quê? Mais. Por isso que a gente diz que a inclinação é positiva. Tá certo? Mas quando o preço cai, o produtor vai produzir menos. Tá certo? Ele vai ofertar menos. Muito bem. E no mercado? O que é que ocorre no mercado? No mercado você tem esse conflito aqui de interesses. É a interação das curvas de demanda, que está aqui em cima, e a curva de oferta. Então você tem aqui a ótica do consumidor e aqui você tem a ótica do produtor. Então o produtor quer que o preço suba para ele ofertar mais e lucrar mais. Já o demandante, que é aquele que consome os produtos, ele quer que os preços caiam para ele poder consumir mais. Tá certo? Então, olha, qual é a condição adequada no mercado? É quando eu chego ao ponto de equilíbrio, esse aqui, ó, no centro, tá certo? Então, quando eu chego nessa condição aqui, eu estou achando o ponto de equilíbrio, tá certo? Para que a quantidade que os ofertantes oferecem, os consumidores irão consumir. Muito bem, mas será que isso é o que acontece a todo instante na economia? Não. A gente pode ter uma série de situações aí. Por exemplo, vamos supor que a necessidade de demanda das pessoas esteja aqui, olha. Esse ponto, deixa eu mudar de cor, de caneta aqui. Deixa eu colocar um verde. Tá aqui, ó.
a demanda está aqui. Só que a oferta não chegou até aqui. Então, olha, para essa demanda, tá certo? Nós temos essa diferença daqui, ó. No que diz respeito à capacidade da oferta dos produtores. Pessoal, vocês sabem o que é isso aqui? Esse ato, essa distância entre o ponto de equilíbrio e a demanda que de fato existe. Isso aqui, quando ocorre também o que a gente chama de, por exemplo, né, dentre outras coisas, inflação. Porque a procura pelos produtos é maior do que a capacidade dos produtores de produzirem. Tá certo? Então imagina que essa semana de prova, por algum motivo, todas as canetas dos alunos simplesmente quebraram. Por algum motivo, elas estouraram, fez muito calor e você deixou no bolso da calça e as canetas estouraram, tá certo? E aqui na cidade só tem uma lojinha que vende canetas, tá certo? Mas você tem dezenas ou centenas de alunos que desejam fazer essa prova e vão precisar da caneta. Então todo mundo corre para lá para comprar essa caneta. Então, olha, vamos supor que a demanda por canetas, deixa eu apagar para repetir esse exemplo aqui. A demanda por canetas está aqui, olha. Todo mundo quer comprar canetas, tá certo? Mas a capacidade do produtor entregar está aqui no que seria o ponto de equilíbrio. O que é que acontece? Esse ato aqui, olha, essa distância, significa que o produtor vai lá e vai ver. Eu não consigo produzir caneta tão rápido assim do dia para a noite. Já que a prova é essa semana, eu não vou conseguir essa semana produzir todas as canetas para todo mundo. Então, se eu tenho poucas canetas e muitas pessoas querendo esse produto, o que é que eu vou fazer? Eu vou subir os preços, tá certo? Então, a gente vai ter aí um mercado inflacionado, que gera o aumento de preços, tá bom? Do mesmo modo, poderia acontecer se você tem excesso de oferta e uma diminuição da demanda. Por exemplo, o que é que está acontecendo agora com o mundo nessa pandemia? O consumo de gasolina, ele diminuiu, tá certo? Então, na verdade, a gente teria uma situação mais ou menos assim, olha. Uma nova curva, um deslocamento da curva de demanda um pouco aqui para baixo, olha. Houve uma crise mundial, tá certo? Que deslocou a curva de demanda para baixo. Mas os ofertantes continuavam a produzir a mesma quantidade de antes. Deixa eu mudar a cor da caneta. Então agora, olha, a demanda do produto petróleo, vamos supor que esteja aqui. Tá certo? Ou melhor, deixa eu mudar aqui. Deixa eu pegar aqui novamente a caneta. Aqui, ó, caiu drasticamente. Surgiu aqui novamente a curva. A curva de demanda, ou seja, a necessidade das pessoas de consumirem combustíveis, petróleo no caso, diminuiu bastante. Porque as pessoas dentro de casa não podiam mais viajar, tá certo? Então, os aviões não gastavam mais gasolina, os táxis estão parados, o Uber também, por aí vai. Então, a curva de demanda se deslocou para baixo e vamos supor que agora a demanda por gasolina tenha caído para cá, para esse ponto aqui, olha. Tá certo? Então, eu tenho um preço menor, o preço já caiu, ó. Se a gente ver, tem uma diferença aqui, né? Aqui para cá. Só que olha só o que aconteceu com a quantidade demandada. Olha a queda. Então, houve uma queda muito grande. E os produtores, eles queriam oferecer isso aqui, olha. Como eles não conseguiram, o que é que eles tiveram que fazer? Deixa eu pegar outra curva aqui. Pegar essa roxa aqui, essa lilás. Então, os produtores tiveram que deslocar a curva da oferta para cá, olha.
Isso significa o quê? Esse deslocamento dessa oferta para cá. Eles tiveram que diminuir a produção, o preço do produto para se adequar à nova demanda, tá certo? E sabe o que é esse efeito aqui, pessoal? É algo que no Brasil a gente não costuma ouvir. É o efeito deflacionário. A deflação ocorre quando os preços, no geral, diminuem. É o contrário da inflação. Aqui no Brasil a gente se preocupa muito porque historicamente a gente sofre muito com inflação, né? O aumento generalizado dos preços. Mas quando acontece uma crise dessa e os preços caem, os produtores são obrigados a deslocar a sua curva de oferta para a esquerda, tá certo? Ou seja, fazer esse movimento aqui, olha, para diminuir a produção e, consequentemente, diminuir os preços para poder se adequar à nova demanda. Então aqui foi um exercíciozinho simples. Se não entenderam, voltem do começo, vejam novamente, tá certo? Façam mais pesquisas sobre, que vocês vão ver muito material explicando isso aqui. Para vocês entenderem quais são as forças econômicas que estão em luta no mercado a todo instante. Então, esses agentes econômicos vão em busca dos seus interesses, tá certo? Sejam consumidores e produtores, e nesse embate acontece essa relação que a gente viu aqui, que o ideal em termos econômicos então seria que estivesse nesse ponto aqui, olha, no ponto de equilíbrio. Okay? Então aqui a economia consegue crescer sem gerar inflação, sem gerar deflação, consegue crescer com qualidade, tá certo? Muito bem. Explicando um pouquinho desse contexto aqui, lembrando que é importante que vocês anteriormente tenham visto lá as aulas do material de vocês, tá certo? Lá no ambiente virtual. Aí agora a gente vai responder algumas perguntas, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que é importante também que quando eu fizer a pergunta, vocês deem uma pausinha no vídeo e tentem responder, ok? Antes da minha resposta. Combinado? Então vamos lá. Muito bem. Então, baseado na nossa revisão que vimos agora, não é? E nas aulas que vocês anteriormente já viram lá no ambiente virtual de vocês, vamos responder algumas perguntas do livro. Vocês vão perceber que aqui, olha, tá tipo seção 1.1, pergunta número 1, aí a pergunta número 1 vai se repetir várias vezes durante o exercício. Isso é por quê? Porque eu saí tirando do livro, tá certo? Então, conforme muda de capítulo, ele retoma número 1 ou número 2, ok? Então, o que importa aqui é vocês verem a pergunta. Muito bem, vamos lá. Primeira pergunta. Os utensílios necessários para o processo produtivo, bem como o poder financeiro de um investidor, são considerados entre os fatores de produção como... Opa, então reflitam aí, vejam as alternativas, deem pausa. Muito bem, espero que vocês tenham respondido. E qual é nossa resposta? Letra C, capital. Então, quando eu estou tratando de recursos financeiros, materiais de investimento para poder fazer um negócio produzir mais, crescer ou mesmo continuar funcionando, eu estou falando de capital, tá certo? O trabalho, eu falo aqui do ser humano, então são pessoas, e a terra seria, no caso aqui, os recursos, tipo as matérias-primas que eu vou utilizar para a produção. Então, para essa primeira pergunta, nossa letra C é a resposta, e aqui está um comentário, se vocês quiserem dar uma olhada, tá bom? Vamos para a segunda pergunta. Em economia, o principal motivo da escassez é... Escassez, já falei para vocês, que é a falta, a ausência de recursos. Então, na economia, qual é o principal motivo dessa ausência de recursos? Deem pausa, leiam as alternativas e respondam antes que eu chegue com a resposta. Muito bem, espero que vocês tenham feito isso. Nossa resposta, letra C. Por quê?
os recursos produtivos limitados de uma economia são usados para alcançarem as necessidades que são ilimitadas da sociedade. Muito bem, vamos agora para a terceira questão. Os recursos são escassos, como nós falamos anteriormente, né? Logo, se torna impossível satisfazer todas as necessidades humanas. Com base nesta informação, quais as assertivas abaixo são verdadeiras? Então, quais assertivas, ou seja, quais desses pontos aqui são verdadeiros? Primeiro, é necessário a realização de escolhas em relação aos bens e serviços que serão produzidos, bem como suas quantidades. Muito bem, essa daqui eu creio que está correta. Um exemplo, professor. Vamos lá, para a produção de cana-de-açúcar. Então, se a gente tem cana-de-açúcar que pode produzir tanto etanol, que é o álcool, né, para combustível, como açúcar. Então, será que eu tenho cana-de-açúcar o suficiente para produzir todo o açúcar e todo o etanol que eu desejaria? Possivelmente não. Então, os agentes econômicos, ao enxergarem um mercado, sabendo que seus recursos são limitados, eles vão fazer o quê? Escolhas, tá certo? É preciso decidir o que é que eu vou fazer de açúcar e o que é que eu vou fazer de etanol. Porque eu não posso produzir muito de todos. Então, eu vou ter que equilibrar. 40% para um produto, 60% para outro, 50% para um, 50% para outro. Ou qualquer outra relação, tá certo? Então, essa daqui eu creio que está correta. Muito bem. Vamos lá. 2. As necessidades humanas são ilimitadas. Sim, lá na parte teórica, eu exemplifiquei para vocês, né? As necessidades humanas de fato são ilimitadas. Então aqui eu creio que essa pergunta também, aliás, essa alternativa está correta. 3. A escassez de recursos não é uma característica comum em todas as economias. Não, está errado. Tanto faz estar aqui, quanto na China, quanto nos Estados Unidos, quanto no Japão, onde quer que estejamos, os recursos naturais e até financeiros também são limitados. Então, só nos resta indicar que a resposta correta é letra D. As alternativas 1 e 2 estão corretas. Muito bem, continuando. Vamos agora para a quarta pergunta. Associe os pensadores econômicos às ideias apresentadas. Então aqui, olha, talvez 4 dos maiores pensadores do mundo econômico, tá certo? Da disciplina de economia, sejam esses aqui, que é o Adam Smith, um pensador inglês, Karl Marx, um alemão, é o pai do socialismo, Joseph Schumpeter, é o cara que falava muito da importância da... Eita, eu já estou entregando aqui as respostas. Da tecnologia. Ele falava um termo bem interessante. É como é mais ou menos como a destruição criativa. Ele falava que novas tecnologias surgem e acabam destruindo outras que eram mais arcaicas. Então isso traz crescimento econômico, isso traz evolução e desenvolvimento para uma sociedade, certo? John Maynard Keynes era um inglês, ele era o camarada que falava sobre o papel do Estado na economia. Bom, então falando desses camaradas aqui, vamos aqui para o que eles pregavam. Primeiro, o Estado é o propulsor da atividade econômica. Isso aqui é algo que a gente pode atribuir a quem? Dê aí uma pausinha e tentem responder essas caixinhas aí, tá certo? Então, muito bem, vamos lá. Então, olha, o Estado é propulsor da atividade econômica, é algo que foi dito por Keynes, tá certo? Vou colocar o D maiúsculo aqui, fica melhor para eu escrever. Então, Keynes, ele falava que o mercado, se for muito solto, muito desregulamentado, ele vai produzir diversas falhas. Então, o governo, ou seja, o Estado, ele deve intervir para poder
corrigir alguns problemas do sistema capitalista, tá certo? Ele falava que quando havia grandes crises, era importante o papel do Estado para fazer a economia voltar a se movimentar. Vamos agora para a segunda alternativa. A tecnologia é o fator determinante nas empresas, conferindo dinamismo e possibilidade de crescimento a elas. Isso aqui é de quem? Joseph Schumpeter, tá certo? Imagine que isso aqui seria a letra C, ok? Próxima. O Estado não pode intervir no processo econômico, mas somente nas demandas básicas da sociedade. É o camarada do liberalismo, da diminuição do papel do Estado na economia. Então, quem é esse camarada aqui? Um A maiúsculo, para dizer que é Adam Smith. Isso aqui é um A, tá certo? Imagine aí que fosse um A. E por fim, o Estado deve ser o regulador da atividade econômica, em que o fator trabalho seja reconhecido e remunerado pela sua total participação na produção do bem. Então, é o camarada do Manifesto Comunista, é o camarada do socialismo. Quem? Karl Marx. Então, letra B. Muito bem, vamos para a próxima. Agora é a nossa quinta pergunta. A teoria clássica feita por Adam Smith apresentava a solução automática dos problemas de mercado, como se existisse uma mão invisível para sanar tais problemas. Só um parêntese aqui, pessoal, só para explicar um pouquinho essa mão invisível. Ele dizia que se as pessoas, ao procurarem o melhor para si e as empresas o melhor para elas também, o conjunto dos interesses na busca para a melhor qualidade, para o melhor para si, faria com que o mercado se ajustasse de tal modo que a sociedade e a economia cresceria e haveria desenvolvimento. Tá certo? Então, é mais ou menos isso. Isso aqui seria uma força que os indivíduos, conforme suas preferências, têm, e seria uma espécie de mão invisível que por si só faria com que os problemas econômicos se resolvessem. Era isso que Adam Smith falava, tá certo? Porém, com a crise de 1929, a grande crise econômica do século passado, que começou lá nos Estados Unidos, a teoria keynesiana, o que é a teoria keynesiana? É de John Maynard Keynes, tá certo? É o pai dessa teoria aqui. Apresentou a necessidade de ação do Estado como forma de sanar o problema econômico do momento. Então, em 1929, havia muita desregulamentação, a economia tinha baixa participação do Estado e houve uma grande crise econômica e chegou a uma situação tão complexa, tão problemática, que a saída se deu, em boa parte, com a participação dos governos, fazendo obras de infraestrutura para empregar pessoas, e ao gerar emprego, retomava salários, as pessoas voltavam a consumir, as empresas voltavam a produzir e a economia voltou a se estabilizar. Tá certo? Então o Estado precisou entrar na economia, lá nos Estados Unidos, lá no comecinho da década de 30, para organizar aquela bagunça gerada pela crise de 29. E Keynes foi um dos camaradas que mais estudou e pregou a importância dessa participação do governo para controlar os ciclos econômicos, tá certo? Então, se você tem um problema muito grande na economia, de queda da economia, então bota o governo para gastar, para poder equilibrar a coisa, tá certo? Continuando. Quando o Estado precisa corrigir problemas econômicos que a iniciativa privada não consegue consertar, temos o quê? Então, quando isso acontece, o mercado não foi capaz de corrigir os problemas da economia. O Estado, ou seja, o governo teve que intervir. Quando isso ocorre, a gente chama de quê? Vejam aí, deem uma pausa e vejam qual dessas alternativas é a correta. E a alternativa correta é a letra D. Falhas de mercado. Tá
certo? Então, lendo aqui o comentário, olha, o comentário diz que quando a relação comprador-vendedor gera algum tipo de ineficiência, temos as falhas de mercado. Elas devem ser minimizadas, corrigidas por ações governamentais. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Acho que é a sexta pergunta agora, né? Além dela, a gente tem até... Nós temos 10 perguntas ao total. Vamos lá. Assinale o termo econômico pelo qual é conhecida a procura por bens e serviços pelos consumidores que desejam adquiri-los. A gente está falando de quê? Deem pausa aí, respondam. E a resposta é letra E, ou seja, demanda. Então, quando as pessoas se dirigem até o mercado, quando as pessoas vão consumir, a gente chama esses camaradas, essas pessoas de demandantes. Eles estão procurando bens e serviços, tá certo? Se fosse o inverso, se a gente estivesse falando aqui do termo econômico conhecido como oferta por bens e serviços, a gente estaria falando de quem? Das firmas, dos produtores e dos prestadores de serviços, tá certo? Então eles seriam os ofertantes. Muito bem. Próxima pergunta. No tocante à interseção das curvas de oferta e demanda, nessa figurinha aqui abaixo, no ponto P1 e Q1, vemos a formação do... Então, olha, eu tenho o ponto P1, ponto Q1, no eixo X aqui e esse aqui no eixo Y. Eu tenho aqui a curva da demanda, que está uma reta aqui, né, mas é normal, se acostumem, em economia a gente fala assim. Essa aqui é a curva de oferta, tá certo? Essa é inclinada positivamente. Então, o encontro delas gera o quê? Então, tem essas alternativas aqui, deem pausa e respondam. Muito bem, respondendo, letra A, é o nosso ponto de equilíbrio. Quando há um equilíbrio entre oferta e demanda, tá certo? Então aqui não vai haver excesso de demanda, nem falta de oferta, nem excesso de oferta, nem falta de demanda. Então aqui a gente não vai ter deflação, nem inflação, tá certo? É o ponto adequado da economia. Próxima pergunta. Após o deslocamento da curva de demanda, o preço de equilíbrio de um bem foi reduzido. Então prestem atenção à pergunta. Após o deslocamento da curva da demanda, então aquela curvinha que é negativamente inclinada, ela teve um movimento. E o que aconteceu? O preço de equilíbrio de um bem foi reduzido, ou seja, o preço caiu. O que aconteceu com a curva da demanda para atingirmos esse ponto? Opa, então qual foi o movimento que a curva da demanda fez para ocorrer isso aí, tá certo? Então, vejam quais dessas alternativas aqui é a correta, tá bom? Resposta, letra A. Para acontecer isso que a pergunta diz, tem que ocorrer o quê? A curva da demanda foi deslocada para a esquerda, indicando um novo preço de equilíbrio. Vamos fazer a representação visual do que significaria isso? Então aqui, ó, eu tenho essa curva de demanda. Quando ela se desloca para a esquerda, então olha, aqui eu tenho um movimento para a direita e aqui eu tenho um movimento para a esquerda. Então se ela veio para a esquerda, vamos supor que fosse uma reta bem feita aqui, tá certo? Então, olha, nós teríamos um novo preço, olha, o preço se reduziria, viria para cá, ó, e um novo equilíbrio, tá certo? Então, olha, o preço viria para cá e a quantidade viria para cá, tá certo? Lembrando que, para o consumidor, já que o preço caiu, ele iria querer fazer o quê? Consumir mais, né? Só que o camarada que produz, quando o preço cai, o que é que ele faz com a produção? Ele vai querer
diminuí-la, tá certo? Então ele só vai oferecer essa produção aqui, tá certo? E a demanda caiu para cá. Então um novo equilíbrio se deu aí com o deslocamento da curva da demanda para baixo. Próxima pergunta está aqui. O conceito econômico utilizado para medir a resposta dada pelos demandantes e ofertantes em termos de quantidade demandadas e ofertadas diante das mudanças de preço de um bem ou serviço é conhecido como... Isso aqui vai exigir que vocês tenham visto a aula lá, a gente não falou isso na revisão inicial, ok? Deem uma pausinha aí, pesquisem lá no material de vocês e venham cá responder. Muito bem, espero que vocês tenham visto. Então, aqui eu chamo de elasticidade. Aqui, ó, letra B. Vamos ler lá o comentário. A elasticidade mensura, ou seja, mede qual é o impacto ocasionado em uma variável econômica, ou seja, a quantidade demandada ou oferta, por exemplo, quando outra variável econômica, preço, por exemplo, é alterado, tá certo? Então, a elasticidade, ele vai... Deixa eu pegar a próxima curva aqui. Deixa eu voltar para aquela curva para ficar mais claro. Opa, pronto. Vamos para cá. O que é que diz aqui, olha? Vamos supor que tenha havido um deslocamento para cá. A curva de demanda caiu. O preço agora é esse. E a quantidade é essa daqui. Tá certo? Então, vamos supor que poderia ter ocorrido também um deslocamento da curva de demanda. A curva de oferta também pode se mexer, tá certo? Só estou fazendo alguns exemplos aqui para dar uma explicação para vocês. Então, se a curva subiu para cá, eu tenho outro preço aqui, olha. Vamos supor que o preço tenha vindo para cá e a quantidade voltou ao que era antes, mas só com o deslocamento da curva de demanda. Vocês estão vendo essas três, nesse caso aqui, essas três diferenças aqui, olha, esses três hiatos aqui. Deixa eu mudar a cor da caneta. Então eu tenho o seguinte: uma mudança de uma variável aqui, no caso preço. Preço fez esse tipo de deslocamento. O quanto de quantidade eu estou disposto a mudar de consumo, dada aquela mudança anterior. Tá certo? Esse deslocamento eu chamo de, essa mudança aqui, aliás, eu chamo de elasticidade. Outro exemplo aqui, ó, deixa eu pegar. O preço saiu daqui e veio para cá, né? O preço desceu. Então, estava no ponto A, veio para o ponto B. Ok? Essa mudança dessa variável provocou uma mudança de quantidade daqui para cá. Então, o tamanho dessa mudança aqui, por causa da mudança de uma variável, a outra mudou tanto. Então, essa relação eu chamo de elasticidade, tá certo? Deixa eu tentar contar alguma história aqui do mundo real da economia para poder exemplificar um pouco mais. Vamos lá. Tem um produto que costuma ser chamado de produto inelástico, ou seja, com baixa elasticidade. Combustíveis. Então aqui, ó, vou colocar um G para você lembrar de gasolina. Imagina aí que você é um taxista, ou você tem uma frota de aviões, uma empresa de aviões, ou você dirige um Uber, tá certo? Se o preço da gasolina sobe, a quantidade de gasolina que você vai consumir, será que vai diminuir? É possível que diminua, mas muito pouco. Por quê? Porque a gasolina faz parte do seu trabalho, é a matéria-prima para movimentar o seu veículo, para você ter condições de trabalhar. Então, a diminuição do consumo vai ser muito inelástica. O preço pode subir bastante, você vai reclamar,
muito, tá certo? Mas o seu consumo não vai diminuir muito. Então, eu vou considerar o produto combustível como um bem inelástico, tá certo? Por mais que aumente o preço, possivelmente eu não vou diminuir tanto o consumo dele. Muito bem. Agora vamos imaginar outro produto aqui. Deixa eu ver a manteiga. Manteiga, tá certo? Então tem uma manteiga. Vamos supor que o preço da manteiga subiu. Você consumia uma quantidade de manteiga. Deixa eu aumentar aqui. A quantidade de manteiga que você consome é essa maior aqui. Como o preço subiu demais, o que é que você vai fazer? Você vai consumir agora essa quantidade. Você vai poder consumir menos. O que é que você pode fazer? Opa, eu vou migrar desse produto e vou consumir agora margarina, tá certo? Vou mudar a letra aqui, um ml de margarina, que é um produto substituto à manteiga, né? Então eu mudei de produto, por quê? Porque ele subiu demais. Então, se você mudou radicalmente o seu hábito, porque o preço mudou, no que diz respeito à manteiga, então a manteiga é um bem o quê? Elástico, tá certo? A elasticidade preço-demanda da manteiga é grande. Então, se o preço subir demais, você vai reduzir bastante o consumo de manteiga. Mas se o preço cair muito, é possível que você vá aumentar muito também o preço o consumo de manteiga, tá certo? Eu falei aqui, ó, em bens inelásticos, me veio à cabeça agora outro. Imaginai sal. O sal de cozinha. O sal é um produto inelástico. Vamos supor que você hoje consome X quantidade de sal, tá certo? E vamos supor que o sal fosse R$ 10 o quilo. Eu sei que não é, mas só para a gente fazer uma brincadeira aqui. Me diga uma coisa, se o sal de uma semana para outra caísse o preço de R$ 10 para 0,50 centavos, você ia dizer o quê? Opa, que coisa boa, o preço do sal caiu demais. Você vai consumir mais sal porque o preço diminuiu? É provável que não, tá certo? Você não vai exagerar no sal porque faz muito mal à saúde e o excesso do tempero pode estragar a comida, né? Estragar no sentido do sabor. O sabor vai ficar ruim. Então, apesar da diminuição no preço do produto, ele sendo inelástico, significa que você não vai mudar a quantidade consumida, tá certo? Então, essa relação é o que a gente chama de elasticidade. Muito bem, vamos agora para a próxima pergunta. No curto prazo, os fatores fixos não podem ser alterados. Fatores de produção, eu estou falando aqui, tá certo? No curto prazo, eles não podem ser alterados. Depois eu complemento essa pergunta aqui, uma explicação melhor. Desta forma, caracteriza-se como sendo de longo prazo qual dessas alternativas aqui. Vamos lá, pessoal. Para explicar melhor essa parte aqui. Imagina aí que você tem uma empresa, tá certo? Você fabrica moda, confecções. Você tem uma fábrica lá, produz shorts, tá certo? Do dia para a noite chegou um grande cliente que você conheceu e ele diz o seguinte, olha, eu quero que você produza 10 vezes o que você produz hoje para me entregar depois de amanhã. No curto prazo, você tem condições de fazer isso? Será que você vai ter a possibilidade de aumentar em 10 vezes a sua produção? Então, isso é o que está dizendo aqui, tá certo? O curto prazo é isso. Então, tem coisas que você só pode alterar no longo prazo. Aí, qual dessas alternativas aqui significa, ou aliás, responde essa pergunta? Dê em pausa e respondam. Daqui a pouco vocês voltam para ver a resposta. Enquanto isso, eu vou apagando aqui para ficar melhor a explicação. Suponho que vocês já tenham procurado a resposta, e a resposta é a letra C. A ampliação da planta produtiva da empresa. Isso aqui só pode se dar no longo prazo. Então,
Pensando lá naquela produção de shorts que você tem, que o cliente pediu que você aumentasse em 10 vezes. A compra de matéria-prima poderia se dar no curto prazo? Sim, você pode, do dia para a noite, ligar para o seu fornecedor. Olha, aumenta aí 10 vezes a quantidade de tecido, de aviamentos, tá certo? Poderia sim. A contratação de funcionários? Poderia também. Você coloca lá um anúncio no jornal, nas rádios, nas redes sociais. Procura-se profissionais com experiência nisso e naquilo. Possivelmente você poderia aumentar muito rapidamente essa variável aqui, a contratação. Pagamento de impostos também, tá certo? Poderia aumentar uma vez que você compra e vende mais. Obtenção de crédito, é possível que você consiga também um aumento muito rápido, tá certo? Agora, se o espaço da sua empresa é pequeno, você tem que construir um galpão maior, comprar mais máquinas e essas máquinas vêm de outro país, por exemplo. Isso aí vai levar tempo. Então, só é possível a ampliação da planta produtiva onde no longo prazo.